gente! Tudo bem? Esse podcast será gravado por mim, Júlia, pelo Joacir e pela Cauana. Nele, a gente vai discutir um pouco sobre a oposição aos regimes totalitários no mundo, as críticas ao governo Vargas. Para a gente começar, a gente tem que entender bem o conceito de um regime totalitário. Bem, o totalitarismo ele é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou o partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e privada dos habitantes. Esse regime ele é extremamente marcado pelo militarismo, bem como ele também tem algumas outras características como o uso do terror, o uso da violência, a censura, a centralização do poder, o culto ao líder, o nacionalismo e etc. Ao longo da história da humanidade, a gente observou esses sistemas em alguns episódios como o fascismo, o nazismo e o stalinismo. Tendo em vista essas características, já é bem evidente para nós o porquê desse sistema ter sido tão rejeitado. Ele usava da repressão, tirando a liberdade de expressão da população, causando sofrimentos, traumas e muitas vezes mortes. Agora, a gente vai contextualizar esse regime totalitário na era Vargas com a Cauana. Obrigada, Júlia. E aqui no Brasil, após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assume o poder e decide centralizá-lo aos poucos, e isso levou o Brasil rumo ao autoritarismo. No ano de 1935, Getúlio Vargas ainda continuava no poder graças à Constituição de 1934. Em 1935, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, de cunho comunista e contra o fascismo. Isso desagradou muito Vargas, porque isso ia contra o regime dele. Nisso, ele procurava uma desculpa para acabar com ela. Logo, ele conseguiu com o discurso do Luiz Carlos Prestes, que acabou com a ANL e deu super certo. No mesmo ano, a intentona comunista decidiu dar um golpe contra o governo Vargas, mas acabou dando muito errado. Só que isso serviu de brecha para que os militares criassem um plano Cohen, onde dizia que os comunistas queriam fazer uma revolução no Brasil. Vargas sabia desse plano. Nisso, ele aproveitou da situação e pensou: vou dar um golpe de Estado. Nisso, ele apresentou esse plano ao governo, falando que essas pessoas iriam fazer, e o governo acreditou. Nisso, ele declarou estado de sítio e instaurou o Estado Novo, marcado pela centralização do poder, o autoritarismo e o anticomunismo de cunho bem forte. Agora, Joacir irá abordar mais como se deu a insatisfação popular do governo Vargas. Obrigado, Cauana, pelo esclarecimento das ideias. Pois bem, com a instauração do Estado Novo, Vargas logo deu início às suas ações ditatoriais, como a criação de uma nova Constituição com feições autoritárias, a nomeação de interventores nos estados, a censura e repressão à imprensa, a perseguição de movimentos considerados ilegais e a extinção dos demais partidos políticos. Vale lembrar que o controle e a manipulação dos meios comunicativos tornou-se mais evidente quando Vargas passou a usar o rádio como principal veículo de transmissão e propagandeava os atos governamentais. Todas essas medidas e ações repercutiram negativamente pelo país, avivando a insatisfação popular que agravou com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Esse encadeamento político-social foi se articulando até chegar em 1945, onde, após sofrer inúmeras tensões e pressões, Getúlio foi deposto, dando fim ao Estado Novo e iniciando a abertura para novas eleições presidenciais. E esse foi o nosso podcast sobre a oposição aos regimes totalitários no mundo, as críticas ao governo Vargas.